O monge e o executivo. Uma história sobre a essência da liderança. James C. Hunter. A escolha foi minha. Ninguém mais é responsável por minha partida. Olhando para trás, acho quase impossível acreditar que um superocupado gerente-geral de uma grande indústria tenha deixado a fábrica para passar uma semana inteira num mosteiro ao norte de Michigan. Sim, foi isso mesmo. Um mosteiro autêntico, cercado por um belíssimo jardim, com frades, 5 serviços religiosos por dia, cânticos, liturgias, comunhão, alojamentos comunitários. Por favor, compreenda, não foi fácil. Eu resisti o quanto pude, esperneando de todas as maneiras. Mas, afinal, escolhi ir. Simeão era um nome que me perseguia desde que nasci. Quando criança, fui batizado na igreja luterana local. A certidão de batismo mostrava que o versículo da Bíblia escolhido para a cerimônia pertencia ao 2º capítulo de Lucas, a respeito de um homem chamado Simeão. De acordo com Lucas, Simeão foi um homem muito correto e devoto, possuído pelo Espírito Santo. Aparentemente ele teve uma inspiração sobre a vinda do Messias ou qualquer coisa do gênero que nunca entendi. Este foi meu primeiro encontro com Simeão. Ao final da 8ª série fui crismado na igreja luterana. O pastor prólogo. As ideias que defendo não são minhas. Eu as tomei emprestadas de Sócrates, roubei-as de Chesterfield, furtei-as de Jesus. E se você não gostar das ideias deles, quais seriam as ideias que você usaria? Dale Carnegie escolheu um verso da Bíblia para cada candidato à confirmação, e quando chegou minha vez leu em voz alta o mesmo trecho de Lucas sobre Simeão. Coincidência bem estranha, lembro-me de ter pensado na época. Logo depois e durante os 25 anos seguintes, tive um sonho recorrente que acabou me atemorizando. No sonho, é tarde da noite e eu estou completamente perdido, correndo num cemitério. Embora não possa ver o que está me perseguindo, sei que é o mal, alguma coisa querendo me causar grande dano. De repente, um homem vestido com um manto negro aparece na minha frente, vindo de trás de um grande crucifixo de concreto. Quando esbarro nele, o homem muito velho me agarra pelos ombros, olha-me nos olhos e grita: ache Simeão e ouça-o. Eu sempre acordava nessa hora, suando frio. Para completar, no dia do meu casamento o pastor se referiu a essa figura bíblica durante sua breve homilia. Fiquei tão atordoado que cheguei a confundir-me na hora de pronunciar os votos, o que foi bastante constrangedor. Na realidade, eu nunca soube ao certo se havia algum significado para todas essas coincidências envolvendo o nome de Simeão. Minha mulher, Raquel, sempre esteve convencida de que havia. No final dos anos 1990, eu me sentia num momento de glória. Estava empregado em uma importante indústria de vidro plano e era gerente-geral de uma fábrica com mais de 500 funcionários e mais de 100 milhões de dólares em vendas anuais. Quando fui promovido ao cargo, tornei-me o mais jovem gerente-geral da história da companhia, fato de que ainda muito me orgulho. Tinha bastante autonomia de trabalho e um bom salário, acrescido de bônus sempre que atingisse as metas da empresa. Eu e Raquel, minha linda mulher com quem estou casado há 18 anos, nos conhecemos na Universidade Valparaíso, no estado de Indiana, onde me formei em administração de empresas, e ela, em psicologia. Queríamos muito ter filhos e lutamos contra a infertilidade durante vários anos, de todas as maneiras. Raquel sofria muito com a infertilidade, e nunca abandonou a esperança de ter filhos. Muitas vezes a surpreendi rezando, pedindo um filho. Então, em circunstâncias raras mas maravilhosas, adotamos um menino assim que nasceu, lhe demos o nome de John, como eu, e ele se tornou nosso milagre. 2 anos depois, Raquel inesperadamente ficou grávida, e Sarah, nosso outro milagre, nasceu. Aos 14 anos, John Jr. estava iniciando a 9ª série, e Sarah, a 7ª. Desde o dia em que adotamos John, Raquel passou a trabalhar em seu consultório de psicologia apenas um dia na semana, pois achávamos que era importante ela dedicar-se o mais possível a nosso filho. Por outro lado, esse dia de trabalho lhe proporcionava uma pausa na rotina de mãe, permitindo que ela mantivesse sua prática profissional. A vida parecia muito equilibrada em todos os sentidos, e nós nos sentíamos gratos por isso. Além do apartamento na cidade, tínhamos uma casa muito bonita à beira do Lago Erie, onde navegávamos num barco à vela ou que percorríamos em jet ski.
Havia 2 carros novos na garagem, tirávamos férias 2 vezes por ano, e ainda conseguíamos acumular uma poupança respeitável. Como eu disse, aparentemente a vida era muito boa, cheia de muitas satisfações. Mas é claro que as coisas não são exatamente como parecem ser. Sem que eu me desse conta, minha família estava se desestruturando. Um dia Raquel veio me dizer que vinha se sentindo infeliz no casamento há algum tempo e que suas necessidades não estavam sendo satisfeitas. Eu mal pude acreditar. Pensava que lhe dava tudo o que uma mulher podia desejar. Que outras necessidades ela poderia ter? O relacionamento com os filhos também não ia bem. John Jr. estava ficando cada vez mais malcriado e agressivo com a mãe. Certa vez ele me deixou tão transtornado, que quase bati no meu filho, o que me fez muito mal. John manifestava sua rebeldia opondo-se a tudo que lhe falávamos e, ainda por cima, colocou um brinco na orelha. Foi preciso Raquel intervir para que eu não o expulsasse de casa. Seu relacionamento comigo se resumia a grunhidos e acenos de cabeça. Sara também estava diferente. Nós sempre tivéramos uma ligação especial, e meus olhos ainda se enchem de água quando penso na menininha tão carinhosa comigo. Mas agora ela parecia distante e eu não compreendia a razão. Raquel sugeria que eu conversasse com Sara a respeito dos meus sentimentos, mas eu parecia não ter tempo, ou, mais honestamente, coragem. Meu trabalho, a única área de minha vida onde eu estava seguro do meu sucesso, também passava por uma mudança. Os empregados horistas da fábrica recentemente tinham feito campanha para que um sindicato os representasse. Durante a campanha houve muito atrito e desgaste, mas felizmente a companhia conseguiu vencer a eleição por uma margem estreita de votos. Fiquei animado com o resultado, mas meu chefe não gostou do que acontecerá e deu a entender que se tratava de um problema de gerenciamento da minha responsabilidade. Não aceitei a acusação, pois estava convencido de que o problema não era meu, mas desses sindicalistas que nunca se davam por satisfeitos. A gerente de recursos humanos, solidária comigo, sugeriu com seu jeito meigo que eu examinasse meu estilo de liderança. Isso me irritou profundamente. O que é que ela entendia de gerenciamento e liderança? Eu a considerava uma mulher cheia de teorias, enquanto eu só me preocupava com resultados. Decididamente eu estava passando por um período difícil. Até o time da pequena liga de beisebol, que eu treinava há 6 anos como voluntário, parecia estar contra mim. Apesar das nossas muitas vitórias, vários pais reclamaram ao chefe da liga que seus filhos não se divertiam. 2 casais até exigiram que seus filhos fossem transferidos para outros times. Eu não conseguia compreender o que estava acontecendo, mas tudo isso mexeu muito com meu ego. E houve mais. Eu sempre fui o tipo de sujeito feliz e despreocupado, mas agora me via preocupado com praticamente tudo. Apesar do status e de todo o bem-estar que usufruía, por dentro era só tumulto e conflito. Fui me tornando melancólico e retraído. Até pequenas irritações e contrariedades me aborreciam além da conta. De fato, parecia que todo mundo me aborrecia. Eu me irritava até comigo mesmo. Mas era orgulhoso demais para compartilhar meus problemas com os outros. Resolvi disfarçar, mantendo uma atitude descontraída, tentando enganar a todos. A todos, menos Raquel. Muito angustiada, Raquel sugeriu que eu conversasse com o pastor de nossa igreja. Resisti, porque nunca tinha sido um sujeito religioso e não queria que a igreja interferisse na minha vida. Mas ela insistiu e resolvi atender ao seu pedido. O pastor sugeriu que eu me afastasse durante alguns dias para tentar refletir e colocar ordem nas coisas. Ele recomendou que eu participasse de um retiro num pequeno e relativamente desconhecido mosteiro cristão chamado João da Cruz, localizado perto do Lago Michigan. Explicou que o mosteiro abrigava de 30 a 40 frades da Ordem de São Bento, nome de um frade do século VI que idealizou a vida monástica, equilibrada. Agora, como nos 14 séculos anteriores, os frades viviam centrados em 3 premissas: oração, trabalho e silêncio. Ouvi aquilo sem dar maior importância, e certo de que jamais seguiria a sugestão. Mas, quando estava saindo, o pastor disse que um dos frades era Leonard Hoffman, um ex-executivo de uma das maiores empresas dos Estados Unidos. Aquilo me chamou a atenção. Eu sempre quisera saber o que tinha sido feito do lendário Len Hoffman. Quando cheguei em casa e contei a Raquel o que o pastor sugerira, ela sorriu entusiasmada,
E isso é exatamente o que eu ia sugerir a você, John. Eu vi uma entrevista no programa da Oprah exatamente na semana passada com homens de negócios e mulheres que fizeram retiros espirituais para organizar suas vidas. Não pode ser uma coincidência. Para mim é um sinal de que você está destinado a ir. Raquel muitas vezes fazia comentários como esse, que me irritavam muito. Destinado a ir. O que queria dizer isso? Para encurtar a história, concordei relutante em fazer o retiro na primeira semana de outubro. No fundo eu temia que Raquel me deixasse se eu não fizesse alguma coisa. Raquel dirigiu durante 6 horas até o mosteiro, e eu me mantive silencioso por quase toda a viagem, demonstrando que não estava feliz com a perspectiva de passar uma semana num mosteiro sombrio, e que fazia aquele enorme sacrifício por ela. Chegamos à entrada de João da Cruz ao anoitecer. Passamos pelo portão e subimos o morro, parando num pequeno estacionamento perto de um velho edifício de madeira onde ficava a recepção. Havia algumas construções menores espalhadas em torno da propriedade, todas sobre um penhasco que ficava uns 600 metros acima do Lago Michigan. O cenário era lindo, mas eu não disse nada a Raquel, querendo que ela tomasse contato com meu sofrimento. Cuide das crianças e da casa, meu amor, eu disse um tanto friamente enquanto pegava a bagagem na mala do carro. Ligarei para você quarta-feira à noite. Quem sabe depois desta semana eu me torne o cara perfeito que você quer que eu seja e então desista de tudo para virar frade. Muito engraçado, John, ela respondeu enquanto me abraçava e beijava. Depois, entrou no carro e se afastou deixando para trás uma nuvem de poeira. Peguei a maleta e me dirigi ao edifício de entrada. Lá, encontrei uma área de recepção mobiliada com simplicidade, muito limpa, onde um homem de meia idade falava ao telefone. Ele usava um hábito preto preso na cintura por um cordão. Assim que desligou o telefone, voltou-se para mim e apertou minha mão calorosamente. Sou o Padre Peter, ajudo a dirigir a casa de hóspedes. Você deve ser John Daly. Sou eu mesmo, Peter. Como é que você sabia? Respondi, não querendo tratá-lo de padre. Apenas um palpite baseado no formulário que seu pastor nos enviou, ele respondeu com um sorriso caloroso. Quem é o encarregado daqui? O gerente dentro de mim queria saber. Irmão James é nosso reitor há 20 anos. O que é um reitor? O reitor é o líder que elegemos. É ele que dá a palavra final em todos os assuntos referentes à nossa pequena comunidade. Talvez você tenha a oportunidade de conhecê-lo. Eu gostaria de pedir um quarto de solteiro para esta semana, Peter, se for possível. Trouxe trabalho para fazer e gostaria de ter alguma privacidade. Infelizmente, John, temos apenas 3 quartos lá em cima. Os hóspedes desta semana são 3 homens e 3 mulheres, o que significa que as mulheres ficarão no quarto número 1, o maior de todos. O hóspede do exército ficará com o quarto número 2 só para ele, e você dividirá o de número 3 com Lee. Ele é ministro batista de Pewaukee, no Wisconsin. Lee chegou há 2 horas e já está instalado. Quer saber mais alguma coisa? Quais são as festividades programadas para a semana? A pergunta era meio sarcástica. Além das 5 cerimônias religiosas diárias, teremos aulas durante 7 dias, começando amanhã de manhã e continuando até amanhã de sábado. As aulas serão dadas neste edifício, das 9 às 11 da manhã e das 2 às 4 da tarde. Nas horas vagas, você pode passear, ler, estudar, conversar com nossos guias espirituais, descansar, ou fazer o que desejar. A única área interditada é a clausura, onde os frades comem e dormem. Há algo mais que você queira saber, John? Estou curioso para entender por que você se refere a alguns frades como irmão, e a outros como padre. Os chamados de padres são sacerdotes ordenados, ao passo que os irmãos são leigos de diferentes setores. Todos nós fizemos votos de trabalhar juntos e compartilhar nossas vidas. Os 33 irmãos e padres têm igual status aqui. Nossos nomes são dados pelo reitor quando fazemos nossos votos. Eu cheguei aqui vindo de um orfanato há 40 anos, e depois da formação e dos votos recebi o nome de Peter. Finalmente, eu disse aquilo que mais me interessava: eu gostaria de conhecer Len Hoffman e conversar sobre alguns assuntos com ele. Ouvi dizer que ele veio para cá há alguns anos para juntar-se ao seu pequeno grupo. Len Hoffman, Peter repetiu, buscando na memória.
Ah, já sei quem é. Ele também tem um nome diferente agora, e estou certo de que gostará de conversar com você. Encaminharei o seu pedido, mas é ele quem vai dar o curso de liderança para sua turma esta semana. Tenho certeza de que você gostará muito da aula, todo mundo sempre gosta. Boa noite, durma bem, John. Espero vê-lo na cerimônia religiosa das 5:30 da manhã. Quando eu começava a subir a escada, Padre Peter acrescentou: a propósito, John, há 10 anos o reitor deu a Len Hoffman o nome de Irmão Simeão. Sentindo-me um tanto atordoado, parei no topo da escada, pus a cabeça para fora da janela e inspirei ar fresco. Era quase noite escura e ouviam-se as ondas do lago Michigan batendo na praia lá embaixo. O vento do oeste uivava e as folhas secas do outono produziam nas árvores enormes um som que eu amava desde criança. Podia ver clarões de relâmpagos no horizonte sobre o lago enorme e escuro, e também ouvia os sons distantes de trovoadas. Tinha uma sensação estranha, não desconfortável ou assustadora, apenas uma sensação de já ter vivido um momento semelhante. Irmão Simeão, pensei. Que coisa esquisita. Fechei a janela e caminhei vagarosamente pelo corredor, procurando meu quarto. Silenciosamente, abri a porta marcada com o número 3. Uma luz fraca, alaranjada, me mostrou um quarto pequeno porém acolhedor, com 2 camas, 2 escrivaninhas e um pequeno sofá. Por uma porta entreaberta divisei o banheiro anexo. O pregador Batista já estava dormindo e roncava suavemente, enroscado na cama perto da janela. De repente me senti muito cansado. Rapidamente tirei a roupa, vesti uma calça de malha, programei o despertador de bolso para as 5 horas e fui para a cama. Cansado como estava, não acreditava que seria capaz de levantar tão cedo para assistir à cerimônia religiosa, mas deixei o despertador ligado num bom esforço de fé. O corpo estava cansado, mas a mente funcionava loucamente. Ache Simeão e ouça-o. Irmão Simeão. Eu o encontrei. Que espécie de coincidência poderia ser esta? Como me meti nisto? Você deve estar destinado a ir 5 cerimônias religiosas por dia, eu mal posso suportar 2 por mês. O que vou fazer comigo mesmo a semana toda? Meu sonho como será Simeão? O que terá para me dizer? Por que estou aqui? Ache Simeão e ouça. A próxima coisa que percebi foi o toque do meu despertador. Bom dia, meu companheiro de quarto alegremente me disse, ainda na cama, antes mesmo que eu desligasse o despertador. Sou o pastor Lee, de Wisconsin. E você, quem é? John Daly. Prazer em conhecê-lo, Lee. Eu não quis chamá-lo de pastor. É melhor nos vestirmos, se é que vamos à cerimônia das 5:30. Vá em frente. Vou dormir mais um pouquinho, resmungei, tentando parecer sonolento. Fique à vontade, parceiro. Vestiu-se e saiu em minutos. Virei de lado, cobri a cabeça com o travesseiro, mas logo descobri que estava bem desperto e sentindo um pouco de culpa. Então, rapidamente me lavei, me vesti e saí para procurar a capela. Ainda estava escuro, e o chão, molhado da tempestade que devia ter caído à noite. Eu mal conseguia ver a silhueta do campanário desenhado no céu da madrugada no meu caminho para a capela. Uma vez dentro, descobri que a estrutura de madeira velha e hexagonal estava impecavelmente conservada. As paredes eram lindamente adornadas com janelas de vidro colorido, cada uma retratando uma cena diferente. O teto alto, como o de uma catedral, se erguia acima as definições. Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você não é a Margaret Thatcher. Capítulo 1. 6 paredes e convergia no centro para formar o campanário. Havia centenas de velas queimando por todo o santuário, espalhando sombras nas paredes e nos vidros coloridos, criando um interessante caleidoscópio de formas e matizes. Do lado oposto à porta de entrada havia um altar simples constituído de uma pequena mesa de madeira com os vários implementos usados durante a missa. Bem em frente ao altar e formando um semicírculo em torno dele dispunham-se 3 fileiras de 11 cadeiras simples de madeira destinadas aos 33 frades. Apenas uma das cadeiras com um grande crucifixo entalhado no espaldar tinha braços. Reservada para o reitor, pensei.
Ao longo de uma das paredes adjacentes ao altar havia 6 cadeiras dobráveis que eu deduzi serem para uso dos participantes do retiro. Silenciosamente, me encaminhei para uma das 3 cadeiras vazias e me sentei. Meu relógio marcava 5h25, mas apenas a metade das 39 cadeiras estava ocupada. Num total silêncio, o único som era o tic-tac melódico de um enorme relógio antigo na parte de trás da capela. Os frades vestiam longos hábitos pretos com cordões amarrados na cintura, enquanto os participantes do retiro usavam roupas informais. Às 5h30 todos os assentos estavam ocupados. Quando o enorme relógio começou a bater a meia hora, os frades se levantaram e começaram a cantar uma liturgia, felizmente em inglês. Os participantes do retiro receberam folhetos para acompanhar, mas eu me vi perdido virando as páginas para frente e para trás, numa tentativa inútil de procurar o texto entre as várias seções de antífonas, salmos, hinos e respostas cantadas. Finalmente desisti de procurar e apenas fiquei sentado ouvindo o canto gregoriano de que gostava especialmente. Depois de aproximadamente 20 minutos, a cerimônia terminou tão repentinamente quanto havia começado, e os frades seguiram o reitor para fora da igreja em fila indiana. Olhei para os rostos, tentando distinguir Len Hoffman. Qual deles seria? Logo depois da cerimônia religiosa, caminhei em direção à pequena biblioteca, bem pertinho da capela. Eu queria fazer uma pesquisa na internet, e um frade velho e extremamente solícito me mostrou como conectar. Havia mais de 1000 itens sobre Leonard Hoffman. Depois de uma hora de busca, encontrei um artigo sobre ele em um número da revista Fortune de 10 anos atrás e o li, fascinado. Len Hoffman formara-se em administração de empresas pela Faculdade Lake Forest State, em 1941. Pouco depois, os japoneses atacaram Pearl Harbor, tirando a vida de seu melhor amigo de infância, um golpe arrasador que o levou a juntar-se aos milhares de jovens que se alistaram nessa ocasião. Hoffman entrou para a Marinha como oficial comissionado e rapidamente galgou postos até ser promovido a comandante de uma lancha destinada a patrulhar as Ilhas Filipinas. Em missão de rotina, mandaram-no prender uma dúzia de japoneses, inclusive 3 oficiais que se haviam rendido depois de uma luta feroz em sua área de patrulhamento. Hoffman receberá a ordem de mandar os oficiais japoneses e seus homens se despirem para serem algemados, colocados na lancha patrulheira e transportados a um destroyer afastado alguns quilômetros da costa. Apesar da animosidade que pudesse ter em relação aos japoneses que tinham matado seu amigo em Pearl Harbor, Hoffman impediu que os oficiais e seus homens fossem humilhados e permitiu que fossem transportados sob vigilância, mas vestidos com seus uniformes. A desobediência à ordem de seu superior colocou-o em maus lençóis, mas essa situação foi logo superada. O único comentário de Hoffman sobre o evento foi: é importante tratar outros seres humanos exatamente como você gostaria que eles o tratassem. Hoffman foi muito condecorado antes da baixa no final da guerra. O artigo dizia que no mundo dos negócios Hoffman era muito conhecido e respeitado como executivo, e sua habilidade para liderar e motivar pessoas tornou-se lendária nos círculos empresariais. Ficou conhecido como a pessoa capaz de transformar várias companhias à beira do colapso em negócios de sucesso. Foi autor do best-seller The Great Paradox, To Lead You Must Serve, O Grande Paradoxo, Para Liderar Você Deve Servir, um livro simples de 200 páginas que permaneceu entre os 50 mais vendidos do New York Times durante 3 anos e por mais 5 na lista dos 10 mais vendidos do USA Today. A última realização de Hoffman no mundo dos negócios foi a ressurreição de uma antiga empresa gigante, a Southeastern. Apesar da renda anual de mais de 5 bilhões de dólares, a má qualidade dos serviços e o baixo moral dos funcionários da Southeastern fizeram dela objeto de zombaria na indústria aeronáutica. A companhia tinha tido um prejuízo de 1,5 bilhão de dólares nos 5 anos anteriores à gestão de Hoffman como presidente. Contra todas as expectativas, Hoffman equilibrou as contas da Southeastern em apenas 3 anos. Investiu na qualidade do serviço e na pontualidade dos voos, tirando a companhia aérea do fundo do poço e levando-a para um sólido segundo lugar do setor. Vários empregados de Hoffman, seus companheiros no exército e nos negócios, assim como alguns amigos, foram entrevistados para o artigo. Vários deles falaram espontaneamente sobre seu amor e afeição por Hoffman. Alguns o viam como um homem profundamente espiritualizado, embora não necessariamente religioso. Outros o consideravam um homem íntegro com traços de caráter ao teste mundo. Todos se referiram à sua alegria de viver pontualmente evoluídos e não de
O autor da Fortune concluía que Len Hoffman parecia ter descoberto o segredo da vida bem-sucedida, sem acrescentar qual seria. O último artigo que encontrei na internet foi numa Fortune do final dos anos 1980. Ele dizia que, aos 60 e poucos anos e no topo de uma carreira bem-sucedida, Hoffman demitira-se e desaparecera. Um ano antes sua esposa, com quem estivera casado durante 40 anos, tinha morrido repentinamente de um aneurisma cerebral, e muitos acreditavam que este fato provocara sua partida. O artigo concluía dizendo que o desaparecimento de Hoffman era um mistério, mas havia rumores de sua adesão a uma seita secreta ou algo assim. Seus 5 filhos, todos casados e com filhos, não forneciam informações sobre o seu paradeiro, apenas dizendo que ele estava feliz, saudável e queria ficar sozinho. Depois da missa das 7h30, resolvi ir até o quarto para buscar um agasalho antes do café da manhã. Quando entrei, ouvi barulho no pequeno banheiro e por isso gritei: "Tudo bem, Lee?" Não é Lee, veio a resposta. "Estou apenas tentando consertar o vazamento do vaso sanitário." Meti a cabeça para dentro do banheiro e me deparei com um frade idoso, de 4 no chão, mexendo nos canos do vaso sanitário. Levantou-se vagarosamente e me vi frente a um homem no mínimo uns 10 centímetros mais alto do que eu. Com um trapo, ele limpou a mão e a estendeu para mim. "Alô, sou o irmão Simeão. Prazer em conhecê-lo, John." Era Len Hoffman, mais velho do que na foto da internet, com o rosto enrugado, maçãs do rosto salientes, queixo e nariz proeminentes e cabelos brancos um pouco compridos. Um corpo firme e enxuto, a face ligeiramente rosada. Mas o que mais me impressionou foram seus olhos. Claros, penetrantes, de um azul profundo. Eram os olhos mais acolhedores e cheios de compaixão que eu já vira. O rosto enrugado e os cabelos brancos eram de um velho, mas os olhos e o espírito cintilavam e emanavam uma energia que eu só experimentara quando criança. Minha mão se sentiu pequena em sua mão enorme e poderosa, e eu abaixei os olhos para o chão, embaraçado. Ali estava uma lenda do mundo dos negócios, alguém que ganhava uma fortuna por ano no auge de sua carreira, consertando meu vaso sanitário. "Olá, sou John Daly, muito prazer em conhecê-lo", apresentei-me. "Ah, sim, você é John. Padre Peter me disse que você queria me encontrar." "Claro, mas só se o senhor tiver tempo." "Sei que deve ser um homem muito ocupado." Ele perguntou, genuinamente interessado: "Quando você gostaria de me encontrar, John?" "Eu gostaria de sugerir. Se não for pedir muito, gostaria de encontrá-lo todos os dias em que eu estiver aqui. Talvez pudéssemos tomar o café da manhã juntos ou algo assim. Estou passando por uma fase difícil e gostaria de ouvir alguns conselhos. Eu tenho um sonho recorrente, e acontecem algumas outras coincidências estranhas sobre as quais gostaria de conversar." Eu mal podia acreditar que essas palavras tinham saído de minha boca. O senhor sabe tudo, dizendo a outro homem que passava por dificuldades e precisava de conselhos. Estava surpreso comigo mesmo ou com Simeão. Em menos de 30 segundos com esse homem, minha arrogância já tinha baixado. "Vou ver o que posso fazer, John. Sabe, os frades fazem as refeições juntos na clausura e eu precisaria de permissão especial para juntar-me a você. Nosso reitor, irmão James, geralmente aceita bem esse tipo de pedido. Até obter permissão, que tal se nos encontrássemos às 5 da manhã na capela, antes da primeira cerimônia? Isso nos daria tempo para..." Embora 5 da manhã me parecesse bastante duro, não hesitei em interrompê-lo: "Eu gostaria muito. Mas agora eu preciso terminar este serviço para não me atrasar para o café da manhã. Verei você na sala de aula às 9 em ponto." "Até lá então", eu disse sem jeito, saindo do banheiro. Agarrei meu agasalho e desci para o café da manhã, sentindo-me um tanto assustado. Naquela primeira manhã de domingo cheguei 5 minutos antes do começo da aula. Foi um prazer encontrar uma sala moderna e confortável. Em 2 paredes havia prateleiras de livros lindamente entalhadas. No outro lado da sala, dando para o lago Michigan, havia uma lareira de pedra e madeira branca e perfumada. O chão era coberto por um carpete rústico bem cuidado, o que emprestava aconchego à sala. Havia 2 sofás velhos e confortáveis, uma cadeira reclinável e um par de cadeiras de madeira de espaldar reto e assento estofado, todos dispostos em círculo. Quando cheguei,
Simeão estava de pé ao lado da janela que dava para o lago, aparentemente imerso em profundos pensamentos. Os outros 5 participantes já estavam sentados em torno do círculo e eu ocupei um dos sofás ao lado de meu companheiro de quarto. Quando o grande relógio soou 9 vezes, Simeão puxou uma cadeira de madeira em direção ao pequeno grupo. Bom dia. Sou o irmão Simeão. Nos próximos 7 dias terei o privilégio de compartilhar alguns princípios de liderança que mudaram minha vida. Quero que saibam que fico impressionado quando penso no saber coletivo presente nesta sala e estou ansioso para aprender com vocês. Pensem nisso. Se fossemos somar todos os anos de experiência de liderança presentes neste círculo, quantos anos vocês acham que teríamos? Provavelmente 1 século ou 2, não acham? Então aprenderemos uns com os outros nesta semana porque, por favor, acreditem, eu não tenho todas as respostas. Mas creio firmemente que juntos somos muito mais sábios do que cada um sozinho, e juntos faremos progressos nesta semana. Estão prontos? Polidamente, abanamos a cabeça, mas eu pensava, sim, claro, Len Hoffman realmente poderia aprender alguma coisa sobre liderança comigo. Simeão pediu que cada um dos 6 se apresentasse brevemente e dissesse as razões que o levaram a participar do retiro. Meu companheiro de quarto Lee, o pregador, se apresentou primeiro, seguido por Greg, um jovem sargento do exército bastante vaidoso. Teresa, de origem hispânica, diretora de uma escola pública, falou a seguir, e depois Chris, uma mulher negra, alta e atraente, treinadora do time de basquete da Universidade Estadual de Michigan. Uma mulher chamada Kim apresentou-se antes de mim, mas eu não ouvi o que ela disse. Estava muito ocupado pensando no que diria a meu respeito quando fosse minha vez de falar. Quando ela terminou, Simeão olhou para mim e disse: John, antes de começar, eu gostaria de pedir-lhe que resumisse para nós o que Kim falou a respeito de seus motivos para estar participando do retiro. O pedido me chocou, e pude sentir o sangue lentamente subindo para o pescoço, o rosto e a cabeça. Como iria sair desta? Realmente, eu não tinha ouvido uma única palavra do que Kim dissera na apresentação. Estou constrangido por ter de admitir que não ouvi muito do que ela disse e gaguejei baixando a cabeça. Peço desculpas a você, Kim. Obrigado por sua honestidade, John. Simeão respondeu. Ouvir é uma das habilidades mais importantes que um líder pode escolher para desenvolver. Falaremos mais sobre isso esta semana. Vou melhorar, prometi. Quando terminei minha breve apresentação, Simeão disse: Durante esta semana, enquanto estivermos juntos, existe apenas uma regra. Quero que vocês me prometam que falarão sempre que tiverem vontade. O que significa ter vontade de falar? O sargento perguntou ceticamente. Acho que você reconhecerá a vontade quando ela vier, Greg. Muitas vezes é uma sensação de ansiedade que nos faz remexer na cadeira, o coração bate um pouco mais depressa, ou as palmas das mãos suam. É aquela sensação de que você tem uma contribuição a dar. Não tentem negar nem bloquear essa sensação durante esta semana, mesmo quando acharem que o grupo pode não querer ouvir o que vocês têm a dizer. Se sentirem vontade de falar, falem. A regra oposta também se aplica. Se não tiverem vontade de falar, talvez seja melhor se absterem, para dar espaço aos outros. Confiem em mim agora, compreendam-me mais tarde. Podemos firmar um acordo. De novo, balançamos a cabeça polidamente. Simeão continuou: Todos vocês têm cargos de liderança e pessoas confiadas aos seus cuidados. Eu gostaria de desafiá-los esta semana a começarem a refletir sobre a terrível responsabilidade que assumiram quando optaram por ser líderes. Isso mesmo, cada um de vocês se comprometeu voluntariamente a ser pai, mãe, esposo ou esposa, chefe, treinador ou treinadora, professor ou professora, ou o que quer que seja. Ninguém forçou vocês a desempenhar nenhum desses papéis, e vocês estão livres para deixá-los quando quiserem. No local de trabalho, por exemplo, os empregados passam a metade do dia trabalhando e vivendo no ambiente que vocês criam como líderes. Eu me admirava, quando estava no mercado de trabalho, ao constatar a forma displicente e até petulante com que os líderes desempenhavam essa responsabilidade. Há muita coisa em jogo e as pessoas contam com vocês. O papel do líder é extremamente exigente. Eu comecei a me sentir desconfortável. Jamais pensara muito sobre o impacto que exercia sobre a vida daqueles que liderava.
mas extremamente exigente. Não tinha certeza disso. Os princípios de liderança que vou compartilhar com vocês não são novos nem foram criados por mim. São tão velhos quanto as Escrituras e, no entanto, são novos e revigorantes como o nascer do sol desta manhã. Esses princípios se aplicam a cada um e a todos os papéis de liderança que vocês têm o privilégio de exercer. Por favor, saibam, se é que ainda não se deram conta, que não é por acaso que vocês se encontram aqui nesta sala hoje. Há um propósito para a sua presença e espero que o descubram durante o tempo que passamos juntos esta semana. Enquanto ele falava, não pude deixar de pensar nas coincidências de Simeão, nos comentários de Raquel e na série de acontecimentos que tinham me trazido ao retiro. Tenho boas e mais notícias para vocês hoje, continuou Simeão. A boa notícia é que eu lhes estarei dando as chaves da liderança nos próximos 7 dias. Como cada um de vocês exerce o papel de líder, acredito que esta seja uma boa notícia. Lembrem-se de que sempre que 2 ou mais pessoas se reúnem com um propósito, há uma oportunidade de exercer a liderança. A má notícia é que cada um de vocês deve tomar decisões pessoais sobre a aplicação destes princípios às suas vidas. Exercer influência sobre os outros, que é a verdadeira liderança, está disponível para todos, mas requer uma enorme doação pessoal. É pena que a maioria dos cargos de liderança assuste as pessoas por causa do grande esforço necessário. Meu companheiro de quarto, o pregador, levantou a mão para falar e Simeão fez que sim com a cabeça. Eu notei que você usa muito as palavras líder e liderança e parece evitar gerente e gerência. É de propósito. Boa observação, Lee. Gerência não é algo que você faça para os outros. Você gerencia seu inventário, seu talão de cheques, seus recursos. Você pode até gerenciar a si mesmo. Mas você não gerencia seres humanos. Você gerencia coisas e lidera pessoas. O irmão Simeão levantou-se, caminhou em direção ao quadro, escreveu liderança em cima e nos pediu que o ajudássemos a definir a palavra. Após 20 minutos chegamos consensualmente a esta definição. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Simeão voltou para sua cadeira e observou, uma das palavras-chave é que definimos liderança como uma habilidade, e eu concordei com isso. Uma habilidade é simplesmente uma capacidade adquirida. Afirmo que liderança influenciar os outros é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida por alguém que tenha o desejo e pratique as ações adequadas. A segunda palavra-chave de nossa definição é influência. Se liderar é influenciar os outros, como desenvolver essa influência? Como levar as pessoas a fazer o que desejamos? Como receber suas ideias, confiança, criatividade e excelência, que são, por definição, dons voluntários? Em outras palavras, interrompi, é saber como o líder consegue envolver as pessoas do pescoço para cima, em vez da antiga ideia de nós só queremos você do pescoço para baixo. É isso que você quer dizer, Simeão.